Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera. Oi, Sardenberg, boa tarde para você, para Marcela, para os nossos ouvintes e espectadores. Boa tarde, Vera. Já nas telas. Bom, Vera, o assunto é o depoimento do ex-presidente da polícia, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, depoimento na CPMI, certo, Marcela? Isso. CPMI. Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que tem deputados e senadores. Ele diz que estão fazendo uma injustiça com ele e com a Polícia Rodoviária, Vera. Sim, ele chegou disposto a responder a tudo. Sardenberg disse que está preparado para ficar de 10 a 15 horas respondendo, que vai retorquir tudo que ele chamou de injustiças em relação a ele e à corporação. E na parte que transcorreu até aqui, que foi tomada prioritariamente pelas perguntas da relatora, senadora Elisiane Gama, ele negou tudo aquilo de que ele foi acusado, ou seja, de ter usado o cargo para beneficiar então o presidente Jair Bolsonaro nas eleições e de ter usado aquelas blitz no Nordeste com fins eleitoreiros para impedir que eleitores do Lula chegassem aos locais de votação. Eram blitz que já tinham sido proibidas pela Justiça Eleitoral na véspera do pleito, ainda assim foram realizadas. Foi necessário que o TSE, por meio do presidente Alexandre de Moraes, mandasse parar imediatamente com aquilo sob pena de prisão do próprio Silvinei Vasquez. Ele hoje responde à ação por improbidade administrativa concernente a esse caso e ao uso eleitoreiro da PRF, mas ainda assim ele está adotando o script do injustiçado. Disse que as fotos que ele tirou com o Bolsonaro foram nos momentos de folga, que é um orgulho para qualquer servidor público tirar a foto com o presidente da República, blindou o Bolsonaro, mas o defendeu e está tentando sair por aí. As pessoas da PRF com quem eu falei, fontes que eu fiz justamente nessa época da eleição e que continuam conversando comigo até hoje, dizem que municiaram os senadores e deputados com várias informações a respeito de reuniões que foram realizadas previamente às eleições e bastante questionáveis. O fato de que essas reuniões eram feitas com a exigência de que os agentes da PRF deixassem os telefones celulares do lado de fora, toda a preparação que houve antes do segundo turno, que não houve no primeiro, principalmente nos estados do Nordeste, para a realização dessas blitz. E eles acharam que a senadora Elisiane Gama, talvez pelo fato de que houve muito tumulto no início ali da oitiva, não foi incisiva o suficiente e não conseguiu retorquir quando ele negava as coisas que ela perguntava. Então eles estão achando que por enquanto ele está saindo melhor que ela no preparo e que ela poderia ter sido mais incisiva ao arguir o ex-diretor da PRF, que é um dos personagens chaves, né, toda essa investigação sobre o ambiente golpista que precedeu a eleição, que aconteceu durante a eleição e que também continuou depois, porque lembremos, apesar de ter feito essas operações nas estradas no dia da eleição, no dia seguinte, quando caminhoneiros pararam as estradas no Brasil inteiro, a PRF mais ou menos cruzou os braços. Então essa é uma outra vertente também de investigação sobre o uso eleitoreiro da PRF. Agora, me tira uma dúvida aqui, que me deu um branco. O Alexandre de Moraes, ele se reuniu, ele deu ordens expressas para o próprio diretor da Polícia Rodoviária Federal? Já tinha muito rumor, Sardenberg, de que poderia haver alguma tentativa de obstar a chegada dos eleitores. E aí, na véspera da eleição, o Alexandre de Moraes disse que não era para fazer nenhuma operação atípica, nada que fosse diferente de outros eventos e de outras eleições. Ainda assim, essas operações de parar ônibus e de eleitores, ônibus em geral, nas estradas foram realizadas. E aí, no dia da eleição,
o Alexandre de Moraes mandou parar na hora e chegou a ameaçá-lo de prisão caso aquilo não acontecesse. Ele, pessoalmente, Silvinei Vasquez, poderia, ele dizer, caso não se cumpra em tanto tempo, pedir-se-á a prisão do presidente, do diretor-geral da PRF. E aí é que começaram a parar tudo, mas foi um momento muito tenso da eleição em que o presidente do TSE teve de intervir diretamente. Ele, para justificar essas operações que foram feitas nas estradas no Nordeste, disse que elas se deviam ao fato de que lá era a região com maior número de acidentes. Essas minhas fontes da PRF negam, dizem que tem estatísticas que mostram que o maior número de acidentes em estradas se dá em Minas Gerais e não no Nordeste. E ainda assim, em Minas Gerais não houve operações como as que foram realizadas nos estados do Nordeste, que foram aqueles nos quais o Lula tinha tido um desempenho muito bom no primeiro turno. E lembremos, o próprio ministro da Justiça na época, Anderson Torres, que também vai ser ouvido pela CPMI, que também é investigado nos inquéritos dos atos golpistas, ele foi ao Nordeste munido de relatórios com o mapa de votação do primeiro turno e que mostravam a votação do Lula nesses estados. E ele se reuniu com as superintendências da PRF na região nos dias anteriores à eleição. Então, tudo isso também está conectado, está interligado nessas investigações do uso dessa entidade, dessa corporação, para favorecer o ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições. Ok. Bom, de todo modo vai ter que ter provas materiais, né, Vera? Já tem algumas. Eu acho que a própria realização das operações, quando o ministro tinha falado para não fazer nada de excepcional, já são provas, já estão sendo encaradas assim nas ações judiciais a respeito do assunto. Esse relatório da votação do Lula no primeiro turno, do qual o Anderson Torres estava de posse quando foi ao Nordeste fazer reuniões às vésperas do segundo turno, também é considerado um indício e uma prova. Então, tudo isso vai ser compartilhado com a CPMI, eles vão ter acesso a essas provas que já existem nos inquéritos e nas ações que correm no Supremo, no TSE e em outras instâncias da Justiça, para embasar o relatório final. Tem isso também, né, Vera? Fazer a operação apenas no segundo turno, não fazer no primeiro turno, também já tem alguns indícios aí. Até onde eu assisti a CPMI, essa sessão de hoje, ninguém tinha questionado isso, mas acho que é uma pergunta que precisa ser feita também, né? Exato, tem de ser feita. O timing dessas operações no segundo turno, a excepcionalidade dela, todo o mistério que cercou a sua preparação. Tem prints de grupos de WhatsApp de agentes da PRF tirando sarro das decisões do ministro. Isso também foi encaminhado para os senadores e deputados, está sendo mandado para a gente da imprensa também. Então, tem vários indícios que vão poder ser usados ao longo do depoimento. Ele ainda vai durar muitas horas para questionar o Silvinei Vasquez e para contrapor a versão que ele está apresentando até agora, segundo a qual ele é só uma vítima de uma grande injustiça. Ok. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até amanhã. Até amanhã, Sardenberg. Ótimo jornal para vocês. Beijo, Vera.